Olá pessoal, bem, sejam bem-vindos a mais uma aula desse canal. A gente vai dar continuidade então ao nosso curso de Geometria Analítica. Agora passamos para o estudo de distâncias em R3. No conceito de unidade de distâncias, né, em R3, a gente vai discutir aqui a distância entre dois pontos. Eu vou relembrar, vou aproveitar, né, de fazer a discussão da distância entre dois pontos em R3, eu vou aproveitar para relembrar a fórmula da distância entre dois pontos de R2. A gente viu também, além de pontos em R3, vimos pontos, retas e planos. Então, vamos calcular a distância entre um ponto e uma reta, claramente quando o ponto não pertence à reta, a distância entre duas retas, que aí obrigatoriamente as retas precisam ser paralelas ou reversas, né? Em R3 para que exista uma distância, caso contrário, para que exista uma distância positiva, caso contrário, a distância ela é igual a zero. Eu vou calcular a distância, vamos ver também como que calcula a distância de um ponto a um plano, claramente o ponto não está no plano, né? A distância entre dois planos paralelos, porque se os planos não forem paralelos, a distância é zero, e a distância de uma reta a um plano. Essa reta obrigatoriamente precisa ser paralela ao plano para que a distância exista e seja positiva. Caso a reta não seja paralela ao plano, a distância entre ela e o plano vai ser zero também. Então, a gente vai estudar os casos, né, em que a gente sabe de antemão que a distância ela é positiva. Os casos que a gente sabe que a distância é zero não tem um porquê, né? Então, seguimos. Para o estudo, né, dessa distância, destas distâncias em R3, porque em cada um dos casos a gente tem uma fórmula diferente, né, uma equação diferente que nos dá a distância entre esses objetos, a gente vai supor um sistema ortogonal de coordenadas, né, vai fixar previamente o sistema ortogonal de coordenadas, e a gente vai supor que ele está referente à base canônica do R3. Né? Vamos supor aí os três vetores I, J, K da base canônica de R3, e a gente vai definir aqui as distâncias que iremos definir aqui, são distâncias dadas pela métrica euclidiana, que é a métrica padrão em R3. Existem outras formas de calcular distância em R3, mas a via de regra elas não são utilizadas em geometria analítica, não são discutidas dentro deste contexto, tá? Quem quiser saber mais a respeito disso, aí teria que estudar o conceito de métrica, né? Para poder ver outras formas de se calcular distância, e aí depende do conceito de métrica que não entra no escopo aqui, beleza? Então a gente vai começar olhando para a distância entre dois pontos. Eu vou relembrar aqui, né, que no caso que a gente estava, no caso de R2, o que a gente fazia? Você pegava dois pontos em R2, dois pontos em R2 são pontos que possuem duas coordenadas obrigatoriamente, então por preguiça matemática eu vou chamar de x1 e y1, e as coordenadas de B, x2 e y2, né, por preguiça de matemática. E aí o que acontece? Você tem os pontos em R2, o ponto A e o ponto B, a distância entre esses dois pontos é a norma do vetor AB ou do vetor BA, que tem a mesma norma. O que acontece? Acontece que você tem definido aqui, ó, se você olhar para as coordenadas x desse ponto, você tem uma distância entre as coordenadas x aqui e você tem uma distância entre as coordenadas y dos pontos A e B aqui. Então, essa distância de coordenada y nesse, né, vai gerar esse o tamanho desse cateto, e essa distância de coordenada x gera o tamanho desse cateto. Então, você tem aí um triângulo retângulo, né? E a gente sabe que a norma de AB vai acabar sendo a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. A distância da coordenada x vai ficar x2 menos x1, módulo disso, e a distância na coordenada y vai ser y2 menos y1, módulo disso.
E aplicando Pitágoras, você vê facilmente que a distância entre os pontos A e B, que é igual à norma do vetor AB, no caso de R2, vai ser a raiz quadrada de módulo de x1 menos x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, que vai te dar, então, a distância quando a gente está olhando para os pontos em R2, tá? Então, fica fácil ver isso olhando para o triângulo retângulo, aplicando Pitágoras, quando a gente está no contexto de R2. No contexto de R3, essa visualização ela fica um pouco mais chata de visualizar, dá um pouco mais de trabalho de visualizar. E aí eu convido você a fazer um exercício aí, ver se você consegue enxergar o que está acontecendo dentro de R3, que é lógico que é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou olhar para isso estendendo esse conceito sem olhar, né? Sem fazer a figura. Então, essencialmente, quando a gente está em R3, o que acontece com os nossos pontos? Eles têm uma coordenada a mais, né? Então, ele vai ter a coordenada Z a mais. E a fórmula, né? Quando você estende a fórmula para R3, vai aparecer, então, um Z2 menos Z1 ao quadrado aqui, como termo a mais. Claro, Z, coordenadas, né, com índice 2 são coordenadas do ponto B, coordenadas com índice 1, coordenadas do ponto A. Então, ficar com coordenada do ponto B menos coordenada do ponto A ao quadrado, a soma dessas potências aí vai me dar a distância entre os pontos A e B, ok? O que acontece? A gente está fazendo um x2 menos x1 elevado ao quadrado, né? Como eu estou fazendo essa diferença aqui elevado ao quadrado, acontece, e aí aqui eu vou fazer um exemplo só para esclarecer a situação. Se você fizer, sei lá, 3, vamos pegar 4, que é mais legal. Se eu fizer 5 menos 3, né? Eu vou calcular o quadrado disso aqui. Isso vai me dar 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E se eu faço 3 menos 5 elevado ao quadrado, essa diferença vai dar menos 2, que elevado ao quadrado é igual a 4. Então, você não precisa muito se preocupar com a posição dessas coordenadas, desses vetores aqui, tá? Isso decorre do fato de que a norma do vetor AB é igual à norma do vetor BA, né? Então, a ordem dessas coordenadas aqui, né, fazer x2 menos x1 ou x1 menos x2, isso não faz muita diferença, não é com isso que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar e lembrar que você precisa pegar coordenada x com coordenada x, diferença, coordenada y com y, diferença, z com z, diferença, levar cada uma dessas diferenças ao quadrado e extrair a raiz, tá? Bom, bora fazer um exemplo. Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos, a distância do ponto A ao ponto B. Isso vai ser, pela equação que acabamos de ver, a raiz quadrada de 8 menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 menos 6 elevado ao quadrado, mais 4 menos 2 elevado ao quadrado, para esse caso, nesse exemplo. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ficamos, portanto, com raiz de 36 mais 9 mais 4, ou seja, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Portanto, a distância entre esses dois pontos é igual a 7.
unidades. Unidades de não sei, né? Depende do que tu tá usando aí. 7 quadradinhos. A gente desenha os pontos, né? A gente desenha com uma distância que forma os quadradinhos, então 7 quadradinhos, beleza? Vamos olhar então para o conceito da distância entre ponto e uma reta, tá? Então eu vou pegar aqui um ponto P e uma reta R em R3. E eu quero calcular a distância desse ponto a essa reta R, tá? A distância desse ponto a essa reta R, ela vai estar aonde? Ué, se eu tenho essa reta R, eu posso traçar uma reta que seja perpendicular a R passando por P. Então, a gente pode, né, traçar uma reta, deixa eu pegar ela pontilhada aqui para não bagunçar muito a cabeça, traçar uma reta aqui, ó, perpendicular, bonitinha e tudo mais. Quando eu pego a interseção dessa reta, né, tracejada com a minha reta R, isso me gera o meu ponto H. A distância do ponto P à reta R vai ser justamente a distância do ponto P ao ponto H. Só que isso implica em encontrar a equação dessa reta, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R, e além de encontrar a equação dessa reta, que é achar uma equação de reta a mais, encontrar a interseção dessas duas retas para ter a coordenada do ponto H. E aí, com isso, sim, calcular a distância entre os dois pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma forma mais fácil de calcular a distância entre esse ponto P e a reta R, que não passe por calcular uma equação de reta a mais. Como que a gente vai fazer isso? Tem umas coisas para a gente observar aqui, vai dar para deduzir isso acontecendo, tá? Então, tenho aqui a reta R, tenho o ponto P externo à reta R. O que eu consigo? A reta R, ela tem um vetor diretor, ela tem um vetor V aqui, diretor dessa reta. Então, eu consigo exibir um ponto P que pertence à reta R, tal que o vetor AB seja igual ao vetor V. Basta considerar o ponto B como sendo A mais o vetor V. E aí, o vetor AB vai ser igual ao vetor V, certo? E eu consigo, já que eu tenho um ponto A que pertence à reta, e esse ponto A é sempre dado, a gente sempre conhece as coordenadas desse cara, porque está na equação da reta R, né? Está dado na equação da reta R, eu consigo calcular o vetor do ponto A ao ponto P, que é o externo à reta. Eu consigo calcular o vetor AP. Acontece que o vetor AP com o vetor AB são dois vetores em R3. E dois vetores em R3 determinam um plano. E neste plano determinam um paralelogramo. Então, a gente consegue encontrar esse ponto C extra aqui para gerar esse paralelogramo em R3. Dado que eu tenho esse paralelogramo, o que eu ganho? Que a altura do paralelogramo coincide com a distância do ponto P à reta R. Então, se eu souber, né, calcular essa altura, eu consigo a distância do ponto à reta. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai encontrar uma forma de determinar essa distância que é um pouquinho mais rápido do que calcular a equação da reta, tá? Então, bora lá. A gente tem que lembrar algumas coisas aqui. Que tem um paralelogramo, né? E a área desse paralelogramo, ela é dada pela norma do vetor da base vezes a altura. Então, norma de AB vezes a altura que a gente está chamando de D nesse caso. Relembrar aí do conceito de distância. E a gente tem também, pela parte da interpretação geométrica do módulo do produto vetorial, que eu tenho dois vetores aqui que me geram um paralelogramo, o vetor AB e o vetor AP, e eu sei que a norma do produto vetorial entre esses dois vetores, AB e AP, a norma desse produto vetorial me dá a área do paralelogramo. Portanto, eu exibi aqui duas equações que me resultam na área desse paralelogramo, certo? Bom, se as duas resultam na área do paralelogramo, elas precisam obrigatoriamente ser iguais.
Então, eu sei que a norma de AB vezes D tem que ser igual à norma do produto vetorial de AB por AP. O que eu ganho com isso? Eu ganho que, como essas normas são diferentes de zero, porque esses vetores não são vetores nulos, eu posso isolar o meu D. E eu obtenho, então, que a distância do ponto à reta é a norma de AB, a norma do vetor obtido no produto vetorial de AB por AP, dividido por norma de AB. Se eu relembrar que o vetor AB, ele é exatamente o vetor V, que é o vetor diretor da reta, porque eu procurei um ponto B tal que isso aí acontecesse, então eu tenho que trabalhar apenas com o vetor diretor da reta. O vetor diretor da reta é dado, né? A gente conhece, tá? Na equação da reta. O ponto A é um ponto qualquer que pertence à minha reta e o ponto P é o ponto externo, o qual eu quero calcular a distância dele à reta. Então fica fácil, porque os dados são todos conhecidos. E aí eu saio, né, fazendo esse cálculo, eu saio direto com a distância procurada, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ponto P e tenho uma reta. O que eu preciso? Eu preciso do vetor diretor da minha reta, e aí essa reta está dada pelas equações simétricas, né? Então, o vetor diretor... Opa! Deixa eu voltar para esse modelo de lápis aqui. O vetor diretor dessa reta, ele está no denominador. Ele tem coordenadas menos 2, 2 e 1. E o ponto A, que pertence a essa reta, ele está no numerador. Quando eu estou trabalhando com equações simétricas da reta, eu tenho que lembrar que as equações simétricas da reta são do tipo x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b e z menos z0 sobre c. Então, o meu vetor, ele tem coordenadas A, B e C, e o meu ponto tem coordenadas x0, y0 e z0. Então, para esta reta, eu tenho que o ponto A vai ter coordenadas 0, 2 e 3. Eu preciso inverter o sinal que aparece ali, beleza? Então, o que eu preciso além disso? Eu preciso do vetor AP. O vetor AP tem as coordenadas dadas por P menos A, em que P são as coordenadas do ponto P, né? Então, eu preciso dessas coordenadas, 2, 3 e 5 nesse caso, e o A é 0, 2 e 3. Feito. Isso aqui vai me dar 2 menos 0, 2, 3 menos 2, 1, 5 menos 3, 2. E aí, voltando para minha expressão original, né? Eu preciso do quê? Do AP e eu preciso do produto vetorial de V por AP. Então, calcular o produto vetorial de V por AP, ele é dado por determinante, né, de uma matriz que tem I, J, K na primeira linha. Esse IJK, lembrando, ele serve para determinar qual é a coordenada, né? Se é a primeira coordenada, a segunda ou terceira coordenada do vetor que eu vou obter como resultado. Na segunda linha, as coordenadas do vetor V, porque eu estou começando com V, 2, 1. E na terceira linha, as coordenadas do AP, 2, 1, 2. Calcular esse determinante, né? Eu posso calcular, repetindo as duas primeiras colunas e fazer os cálculos, mas eu vou fazer um pouquinho mais rápido sem precisar escrever, tá? Pelo método de Sarros, mas sem escrever as duas primeiras colunas. Então, vai ser sentido diagonal principal, 4i, aqui não muda o sinal, 2 vezes 1 vezes j, então mais 2j, menos 2 vezes 1, menos 2k.
Sentido contrário, eu troco o sinal, então vou ficar com menos 4K. 1 vezes 1 dá 1 vezes I vai dar I, então é menos 1I aqui, só para forçar, né? E menos 2 vezes 2, 4, né? Só que era negativo, com menos do posicionamento fica mais 4J. Então, vamos somar isso, vai dar 4I menos I, 3I, J, 2J mais 4J mais 6J menos 2 mais 4, 6K. Então, o nosso vetor, ele tem coordenada 3, 6 e menos 6, ok? Esse é o produto vetorial de V por AP. Então, para ganhar um pouquinho, né, de tempo nessa história, então, eu acabei de calcular o vetor AP, 2, 1, 2, né, eu fiz os cálculos com vocês, 3, 6, menos 6 é o resultado do produto vetorial, tá? Tá calculado aqui, 3, 6, menos 6 é o resultado do produto vetorial. Beleza. Então, o que a fórmula manda fazer? Calcular a norma desse vetor, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, tá aqui 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 6 ao quadrado. E a mesma coisa com o vetor V. O vetor V tem coordenadas menos 2, 2 e 1, né? Que é o vetor diretor desta reta, que os caras estão no denominador. E a norma disso é menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1, tá? Vou convencer vocês de que isso aqui funciona. Esse cara aqui vale 9, esse cara aqui vale 36, esse cara aqui vale 36. Então, eu tenho que fazer 36 mais 36, resultado 72, 72 mais 9, resultado 81. Então, o meu numerador é raiz quadrada de 81, que por sua vez é 9. No denominador, eu tenho menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Denominador é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 9 dividido por 3, 3. A distância do ponto à reta, portanto, nesse caso, vale 3. Beleza? Seguimos, então. Próxima. Eu quero agora a distância entre duas retas, certo? O que acontece quando eu estou olhando para a distância entre duas retas? Se as retas forem concorrentes, ou seja, se existir uma interseção entre essas duas retas, então a distância entre elas é nula, é zero. Eu não preciso me preocupar, não há mais nada para fazer. Eu preciso calcular a distância entre as retas se as retas forem paralelas, tá? E aí, o que vai acontecer? A distância entre duas retas, quando as retas são paralelas, é a mesma independente do ponto que você pegar para medir essa distância. Portanto, a distância entre duas retas, no caso de retas paralelas, vai ser igual à distância de um ponto... Eu tenho aqui duas retas, né? Reta R e reta S. Reta R aqui embaixo e reta S aqui em cima. A distância entre essas duas retas vai ser a distância de um ponto P da reta S até a reta R, ou a distância de um ponto P da reta R a um ponto até a reta S, certo? Então, eu vou pegar a distância dos dois pontos, distância de P a S ou distância de P a R. Nesse caso aqui o P está em R, nesse caso aqui o P está em S, não importa. O que está acontecendo aqui? Então, eu vou resumindo, né? Se eu quero calcular a distância entre duas retas que são retas paralelas, basta que eu calcule a distância entre um ponto de uma dessas retas até a outra reta. Essencialmente isso que a gente precisa fazer. Só que a distância de ponto a reta, a gente já sabe calcular, que foi justamente o que a gente acabou de ver. Então, eu só preciso replicar isso para o caso de retas paralelas.
Então, se eu quero calcular a distância entre a reta R e a reta S, eu vou pegar um ponto de R, né? E vou calcular a distância desse ponto da reta R até a reta S, ou o ponto de S, e vou calcular a distância desse ponto até a reta R. Dependendo do que estiver acontecendo, essa é a brincadeira, certo? E a gente viu, a gente, né, precisa identificar aí, então, como que a gente calcula isso, certo? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, né, ao invés de calcular o produto vetorial, né, dos caras, só para a gente pegar a moral da história, certo? Então, para a gente calcular a distância entre essa reta R e essa reta S, primeiro eu vou observar que as duas retas têm exatamente o mesmo vetor diretor e, consequentemente, tendo exatamente o mesmo vetor diretor, elas são retas paralelas. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto de uma reta, né? E o vetor diretor da outra. É isso que a gente vai usar. Então, eu vou pegar aqui esse cara como sendo o meu ponto, né? O ponto da reta R. E vou pegar como vetor diretor para usar, né? Eu preciso, esse é um ponto genérico, vai fazer o serviço de um ponto qualquer em R3, certo? Esse cara aqui é o ponto da reta, então eu vou ter que calcular a distância, o vetor AP, então esse cara aqui vai fazer o meu papel de A, e eu vou pegar o meu vetor diretor como sendo este sujeito aqui, esse cara como sendo o vetor diretor, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o vetor AP, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, dado que decidido, né, quem vai fazer o papel de P, quem vai fazer o papel da reta em questão, né, eu vou calcular o meu vetor AP, lembrando que o vetor AP é P menos A. Então, feito isso, eu estou aqui com as coordenadas do ponto P, estou aqui com as coordenadas do ponto A, calcular um menos o outro vai ser 1 mais 3, 4, 2 menos 5, menos 3, 1 menos 4, menos 3. Então, tá aqui o meu vetor AP. E aí, eu preciso o quê? Calcular o produto vetorial do vetor V com o vetor AP em questão. O vetor V é esse cara, menos 6, 2 e 3. Esse produto vetorial, lembra, ele é o determinante de uma matriz, que é IJK, o vetor V menos 6, 2 e menos 3, e o vetor AP, 4, menos 3 e menos 3. Eu vou calcular este determinante. O cálculo desse determinante vai me gerar um vetor, tá? Que nesse caso vai ser o vetor de coordenadas menos 15, menos 10, 30 e 10, tá? E eu preciso da norma desse cara. Só que aqui, ao invés de eu aplicar a raiz quadrada das somas quadradas coordenadas no numerador e no denominador, eu vou facilitar a minha vida observando que as coordenadas deste vetor são todas elas múltiplas de 5, então eu posso colocar o 5 em evidência nesse cálculo. Colocando o 5 em evidência nesse cálculo, eu fico com 5 vezes menos 3, que dá o 15, 5 vezes menos 6, que dá o 30, e 5 vezes 2, que dá o 10. Esse vetor, menos 3, menos 6 e 2, ele tem exatamente as mesmas coordenadas do vetor diretor da reta, que é menos 6, 2 e menos 3. Consequentemente, quando eu for calcular a norma de cada um desses vetores, o vetor do numerador ou do denominador, esses caras vão ter exatamente a mesma norma, porque eles são compostos por coordenadas com os mesmos valores. E a soma ela é comutativa. Portanto, a norma desse vetor menos 3, menos 6 e 2 vai ser igual à norma do vetor menos 6, 2 e menos 3. Dividindo essas normas, eu ganho o da 1, né? Porque é o mesmo número. Então, o número dividido por ele vai dar igual a 1. E aí sobra o quê? Um módulo de 5. Portanto, essa distância ela é igual a 5. Tudo bem? Seguimos.
Agora eu quero olhar a situação em que as retas elas não são paralelas. Eu quero o caso em que as retas elas são reversas. Vou calcular então a distância entre duas retas A e B, entre as retas RS, no caso em que essas retas são reversas. Então eu tenho aqui a reta R, eu tenho aqui a reta S, eu quero a distância entre elas. O que vai acontecer quando a gente olha para esse caso, né? O que acontece nesse caso é que o cálculo de distância nessa situação, a distância entre essas duas retas, vai ser igual à distância de um ponto da reta S a um plano que contém a reta R, tá? Então, a reta R, ela é definida por um ponto A e tem direção de um vetor U. A reta S, ela é definida por um ponto B e tem direção de um vetor V. Esse vetor V, ele pode ter, a gente pode considerar o quê? Uma cópia dele partindo do ponto A. Isso vai me gerar aqui embaixo um plano contendo, né, um plano gerado por U, por V e passando pelo ponto A. Então, tem um plano aqui embaixo. Com esse cara e o vetor AB, eu gero este paralelepípedo. E a distância entre as duas retas vai acabar sendo justamente a altura desse cara, né? Então, vamos lembrar, né, buscar aí uma forma de calcular essa altura que não passe por calcular a equação da reta que passa por ponto B e seja perpendicular ao plano gerado por U e por V e por aí afora, certo? Então, vamos tentar lembrar. O que acontece? Esses vetores, lembrando, né, o vetor U, o vetor V e o vetor AB, eles geram um paralelepípedo, ok? O vetor AB é ponto A ao ponto B, gera um paralelepípedo. O que a gente pode fazer com esse cara? A base desse paralelepípedo é definida pelos vetores U e V. E a altura, né, definido por U e por V, e a altura desse paralelepípedo corresponde justamente a quem? A distância da reta R até a reta S, né? A distância entre as duas retas, que é o que a gente está chamando de D. Porém, o que a gente sabe? Que o volume do paralelepípedo, ele é dado pela área da base vezes a altura. Só que a área da base é a norma do produto vetorial de U por V e a altura é a distância D que a gente quer calcular. Além disso, a gente viu, né, tem umas videoaulas anteriores aí onde eu discuto o produto misto, né, e a interpretação geométrica desse produto misto, em que eu mostro lá que o módulo do produto misto entre os três vetores, o V e o vetor AB, é justamente igual ao volume do paralelepípedo gerado por esses três vetores, o V e AB. Então, eu tenho duas equações, né, duas formas de expressar o volume desse paralelepípedo. Uma que depende da norma do produto vetorial e a outra que depende do módulo do produto misto. E, além disso, envolve o que? A altura do paralelepípedo. Então, eu tenho que norma do produto vetorial vezes D é igual ao módulo do produto misto. Acontece que o produto vetorial não é um vetor nulo, então a norma dele é diferente de zero. Portanto, eu posso dividir esta equação inteira por módulo de U vetorial V. Quando eu faço isso, eu obtenho uma equação para calcular a distância entre duas retas, no caso em que estas retas são reversas, né? Eu não tenho paralelismo entre elas, mas elas estão contidas em planos paralelos, né? E aí eu consigo calcular a distância entre essas duas retas. Portanto, tá aí a fórmula, né? Módulo do produto misto dividido por norma do produto vetorial. Vale lembrar que o produto vetorial, ele é dado, né? Aqui
gente sempre lembra, né? O produto vetorial desses dois caras aqui é um vetor obtido pelo determinante da matriz IJK na primeira linha, vetor U na segunda, vetor V na terceira. Enquanto que o produto misto de U, V e AB é um módulo é o determinante, de uma matriz também, que tem o vetor U na primeira linha, o vetor V na segunda linha e o vetor AB na terceira linha. Então, essencialmente, a gente tem que calcular dois determinantes de matriz para conseguir calcular a distância entre essas duas retas, no caso em que essas retas são reversas, tá? Bom, então eu quero, o exemplo 4 vai ser justamente calcular a distância entre as retas, né? As retas reversas. E aí eu tenho que lembrar que eu preciso, né, de um vetor ligando as duas retas, um vetor AB conectando a reta R à reta S, tá? Então, eu vou pegar aqui um vetor, o ponto A, né? Vou pegar aqui o ponto B, e aí eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular o vetor AB, eu vou precisar desse cara. Esse aqui vai fazer o papel do vetor U, esse cara aqui faz o papel do vetor V, e aí a gente tem um monte de coisa para uns dois produtos vetoriais aí, uns dois determinantes de matriz para calcular, né? Então, eu tenho um produto vetorial para calcular e eu tenho um produto misto para calcular, tá? Para poder fazer as contas. Então, eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui para não deixar vocês tão entediados. Então, a reta R, ela passa pelo ponto A, tem direção do vetor U, que eu vou pegar esse cara aqui de coordenada 0, 1, 0, vou chamar de U. E a reta S passa pelo ponto P de coordenada 1, 1, 4, tem direção do vetor V, menos 4, 0, 4. Então, eu quero... E o vetor AB vai ser esse cara de coordenada 0, 0, 3, tá? Então, vale lembrar aí que o vetor AB, ele tem coordenadas do ponto B, 1, 1, 4, menos coordenadas do ponto A, 1, 1, 1, e isso vai me dar 0, 0, 3 como coordenadas para esse vetor, tá? Então, check essa afirmação. Eu preciso do produto misto e preciso do produto vetorial. O produto misto tem aqui, ó, o vetor U na primeira linha, o vetor V na segunda linha e o vetor AB na terceira linha. Eu preciso calcular o determinante dessa matriz. Vou fazer uma conta bem rápida. Nesse caso aqui, essa diagonal é 0, porque tem 0, esse cara aqui vezes esse cara aqui é 0, porque tem 0, esse cara aqui vezes esse cara aqui, dobro 0, sentido contrário 0, esse por esse 0, vai me sobrar o quê? 3 vezes 4, 12, quando tá no sentido contrário, vai ficar 12 positivo, porque aqui era menos 12, então fica 12 positivo. Então, esse produto vetorial, 12, dá para convencer tranquilo, beleza? A mesma brincadeira a gente pode fazer quando a gente olha para o produto vetorial de U por V, que tem U na segunda linha e V na terceira linha, e a gente vai notar que a única direção que sobra, né, a única diagonal que sobra alguma coisa é essa daqui, sentido diagonal secundária, inclusive, né, que vai mudar o sinal, e aí vai ficar com 4K. Portanto, o resto é tudo zero por causa destes zeros que estão aparecendo dentro da nossa matriz, tá? Convido vocês a fazer a conta aí para se convencer disso, tá? Então, esse produto vetorial vai ficar dado pelo vetor 0, 0 e 4. Então, eu preciso do quê? Do módulo do produto misto, mas o produto misto é 12, o módulo de 12 é 12, e preciso da norma do produto vetorial, que é o quê? A norma desse vetor 004, que é dado por raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, que, portanto, fica 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. 12 dividido por 4 é 3, portanto, a distância entre as duas retas, essas, que eu não sei nem onde desenha elas, e eu não preciso saber desenhar, eu acho que essa é a mágica, é igual a 3 unidades. Seguimos. Agora eu quero a distância entre um ponto e um plano. Pego um ponto qualquer de R3
e pega um plano dado por uma equação geral, ali ax mais by mais cz mais d igual a zero, tá? Eu quero a distância entre esse ponto e esse plano. Aonde que vai estar essa distância, né? Eu tô com o meu plano aqui, desenhadinho. Ele tem um vetor normal, tá aqui o vetor normal do plano, né? O n representando aqui o vetor normal do plano. E tá aqui o ponto P0, que é um ponto genérico em R3. A distância entre esse ponto e esse plano vai acontecer aonde? Eu vou pegar uma reta, que tem a direção do vetor normal do plano, passando pelo ponto P, e vou pegar a interseção dessa reta com o plano. Essa interseção vai estar aqui no ponto A. A distância do ponto A ao ponto P vai ser igual à distância do ponto ao plano. Só que veja bem, isso envolve escrever uma equação de reta, escrever a equação de reta, encontrar a interseção dessa reta com o plano, para achar esse ponto A, para daí calcular a distância entre os dois pontos, ponto P0 e ponto A. Muito trabalho, gente, muito trabalho. Vamos procurar um caminho mais rápido de fazer isso, que nos dê menos trabalho, certo? Em cima do ponto, em cima do plano, eu tenho um ponto genérico desse plano, certo? Eu tenho um P0 genérico desse plano, obrigatoriamente, tá? E se eu tenho um ponto P genérico desse plano, eu tenho quem? Eu tenho um vetor P0, tá? Então, eu tenho o vetor P0, eu tenho a projeção, né, desse ponto P0 sobre o plano aqui, que vai acontecer em A, e isso me gera do A ao P, né, um dos catetos do meu triângulo retângulo, o P0 ao A outro cateto do meu triângulo retângulo e P a P0 a hipotenusa desse triângulo. Então, eu preciso, talvez usando essa figura, né, ou melhor, com certeza usando essa figura a gente consegue deduzir uma equação mais rápida aí para calcular a distância desse ponto à reta, tá? Então, vamos olhar para a situação. Eu tenho o vetor normal ao plano e tenho um vetor AP0 com a mesma direção do vetor normal. Eu consigo fazer isso. Eu não sei onde é que está esse A, mas eu sei que existe esse AP0. Na verdade, eu não sei muito bem as coordenadas dele, mas eu sei o quê? Eu sei que esse A, ele é a projeção ortogonal do ponto P0 no plano, né? Então, a gente consegue achar isso. E a gente sabe que a distância do ponto ao plano vai ser justamente a distância desse P0 ao plano, que é a norma desse vetor AP0. Esse vetor AP0, ele é a projeção ortogonal do vetor PP0 na direção do vetor normal. Então, eu tenho aqui um outro cara, tenho esse sujeito aqui, esse PP0, que eu posso projetar na direção do vetor normal e vai me dar justamente esse cara aqui. Tenho essa projeção que eu posso fazer para o normal, beleza? Como que a gente chega a essa projeção, né? Então, um ponto genérico do plano, ponto genérico P eu consigo calcular, o vetor normal eu sei quem ele é, ponto genérico do plano, pego um qualquer aí, cara, esse ponto aqui é fácil de achar. Então, esse vetor PP0 é fácil de encontrar, o vetor normal do plano é fácil de encontrar. Beleza, conseguimos. Então, eu sei que a distância de P do P0 ao plano é a norma de AP0, a norma desse cara, como esse cara é a projeção ortogonal de P0, vai ser a norma, né, de P0 produto escalar com o vetor n dividido por norma do vetor normal, né? Então, eu tenho o módulo desse cara. E aí, bom, isso a gente sabe, essa conta a gente consegue fazer. Então, vamos ver, quem que é o meu vetor P0? Meu vetor P0 é a coordenada de P0 menos coordenada de P, portanto, vai ter essa expressão, x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. O vetor normal do plano tem coordenadas A, B, C. A norma dele, A quadrado, B quadrado, C quadrado.
O produto escalar do vetor pp0 pelo vetor n dividido por norma de v, o que acontece? Esse norma de v não, norma de n, né? Essa norma do vetor normal aqui, ó, ele é uma constante, tá? Então, ela sai de dentro do produto escalar aí no meio dessa história, e aí eu posso fazer o módulo do produto escalar dividido por isso. E o produto escalar desses dois vetores é a multiplicação coordenada a coordenada desses dois vetores, né? Então, vai ser A, que multiplica x menos x0, mais B, que multiplica y menos y0, mais C, que multiplica z0 menos z. Então, vai ser ax0 menos ax, by0 menos by, c d0 menos cz. Módulo disso dividido por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Isso aqui vai me dar a distância. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Talvez dê. Veja bem, aqui eu tenho menos ax menos by menos cz, certo? Só que menos ax menos by menos cz, como o ponto P é um ponto que pertence a um plano, esta expressão é exatamente o valor de D da equação do meu plano. Portanto, a distância de um ponto P0 genérico de R3 ao plano vai ser dado por módulo de pega a equação do plano, substitui as coordenadas do ponto P0 e divide por norma do vetor normal do plano, que é o que está escrito aqui embaixo. Ufa, isso me dá a distância do ponto ao plano, certo? Então, se eu quero a distância desse cara aqui ao plano, essencialmente, o que eu preciso de cálculo à parte? O vetor normal desse plano. O vetor normal desse plano são os caras que multiplicam x, y e z, que é menos 2 e 1. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular, substituindo então as equações de P0 nas coordenadas desse cara, né, nessa equação, e dividindo pela norma desse vetor. Então, vamos fazer a conta. O vetor é esse sujeito, como a gente acabou de perceber, e eu vou pegar a minha equação. Então, onde aparece esse x0, eu substituo o quê? Pela coordenada do ponto P0. O y, eu substituo pela coordenada do ponto P0. O z, eu substituo pela respectiva coordenada do ponto P0. Então, isso fica menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes, né? Menos 2 vezes menos 3, mais 1 vezes 3, mais 5, ok? Porque eu estou pegando esta equação, que é a equação do meu plano, e substituindo nela as coordenadas do ponto. Colocando aqui em cima e tirando o módulo, porque eu quero um valor real positivo. Por que eu quero um valor real positivo? Porque eu quero uma distância, e distância é um número real positivo, dividido por raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das coordenadas. Ponto. Então, vai ficar menos 2 com menos 2 vezes menos 2, 4, menos 2 vezes menos 3, 6, 1 vezes 3, 3, mais 5. Essa soma dá 3 mais 5, 8, 4 mais 6, 10, 10 mais 8, 18, então é módulo de 18 sobre raiz quadrada de 9. Módulo de 18 é 18, raiz quadrada de 9 é 3, 18 dividido por 3 é igual a 6. Calculei a distância do ponto ao plano, ok? Feito. Aí eu preciso ainda calcular o quê? A distância entre dois planos. A distância entre dois planos, ela é definida quando os planos forem paralelos. Se os planos não forem paralelos, a distância entre os planos é igual a 0, tá? Isso aí, porque vai ter interseção entre eles, então pronto, vai ser 0. E aí, o que a gente vai fazer para calcular a distância entre esses planos? Vai pegar um ponto de um plano e calcular a distância desse ponto ao outro plano. Ou um ponto no plano π2 e calcular a distância dele ao plano π1, tá? Tanto faz. Aí você pegar um ponto
Em π1, a distância de π1 a π2 é a distância do ponto de π1 ao π2. Se eu pegar um ponto em π2, a distância entre os dois planos é a distância do cara em π2 ao π1. Só que a distância de ponto a plano a gente já sabe calcular, né? A gente acabou de ver como é que faz. Então, a fórmula acaba sendo a mesma que a gente utilizou anteriormente, beleza? Eu só preciso achar o ponto do plano, ok? Então, eu tenho aqui dois planos e eu preciso calcular a distância entre esses dois planos. Tem um detalhe importante quando a gente está mexendo com isso, que é o seguinte: a equação do plano tem que estar igual a zero para eu poder aplicar os caras ali. Então, eu vou reescrever esse cara como sendo 8x menos y mais 4z menos 99 igual a zero. E aí eu preciso o quê? Eu preciso achar o vetor normal, escolher um ponto de um desses dois planos e pegar o vetor normal do outro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um ponto que pertence a π1 é esse cara aqui, ó, 2, 2, 1, certo? E o vetor normal de π2 é 8 menos 1, 4, né? Porque esse cara aqui, ó. Aqui tem o menos 1, aqui tem o 4. E aqui tem um ponto que pertence a π1. Vamos ver se é verdade que esse ponto está em π1? Vamos fazer uma conta para ver se é verdade que esse ponto está em π1. 8 vezes 2 menos 1 vezes 2 mais 4 vezes 1, mais 4 vezes 1, menos 18. Vamos ver quanto que dá isso. 2 vezes 8 dá 16, menos 2, mais 4, menos 18. Menos 18 com menos 2 dá menos 20. 16 com mais 4 dá 20. Portanto, isso aqui dá zero. Portanto, esse ponto, de fato, é um ponto do plano π1. Ele satisfaz a equação do plano π1, certo? E eu quero a distância dele ao plano π2. Essencialmente, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a fórmula orienta que a gente faça? Que a gente pegue a equação de π2 igualada a zero, ou seja, 8x menos 8y mais 4z menos 99 igual a zero, certo? E aí eu vou pegar este pedaço da equação, que é o que vai ser igualado a zero, vou neste pedaço substituir em x, y, z as coordenadas do ponto P0, tá? Então, vai ficar 8 vezes 2 menos 2 mais 4 vezes 1, porque eu estou substituindo, esse aqui seria, né? Esse cara aqui é o meu x, esse cara aqui é o meu y, esse cara aqui é o meu z na equação do plano, beleza? Vou fazer essa conta e vou dividir pela norma do vetor normal. Quem que é o vetor normal em questão? É o cara aqui, ó. Tá multiplicando x, o que tá multiplicando y, o que tá multiplicando z. Ou seja, 8 menos 1, 4, tá? Então, isso vai dar, fazendo umas continhas aí, isso aí vai dar o quê? 8 vezes 2 dá 2 vezes 8, 16, menos 2, mais 4, menos 99, que resulta em menos 81, tá? Que resulta em menos 81. Então, isso é módulo de menos 81 dividido por raiz quadrada de 81. Aqui embaixo eu tenho quem? 64 mais 1 mais 16, tá? Então, vamos fazer a conta aí. Vai dar 65 mais 16, que dá 81. Então, isso vai ficar módulo de 81, que é 81, dividido por raiz quadrada de 81, que é 9. Essa divisão dá 9, portanto, isso aqui são 9 unidades de comprimento. A distância entre esses planos é 9 unidades de comprimento. Beleza? O último caso, eu quero a distância entre uma reta e um plano. Aqui, obrigatoriamente, essa reta ela precisa ser paralela ao plano. Se a reta não for paralela ao plano, a distância é zero. Lembra que a reta ela é paralela ao plano quando o vetor diretor da reta,
eu quero reta paralela ao plano. Então, vamos lembrar quando que eu tenho esse paralela aqui. Eu tenho esse paralela quando o vetor diretor da reta for ortogonal ao vetor normal do plano. E isso acontece quando o produto escalar desses dois vetores, ou o produto interno desses dois vetores, é igual a zero. Aí eu tenho a ortogonalidade do vetor diretor da reta com o vetor normal do plano, e então eu tenho que a reta é paralela ao plano, certo? Então, calcular a distância entre uma reta paralela ao plano até o plano é essencialmente calcular a distância de um ponto dessa reta ao plano. Porque vai ser a mesma distância para qualquer ponto que eu pegar na reta. Então, qualquer ponto que eu pegar na reta, a distância dele ao plano vai ser exatamente a mesma, independente do ponto que você pegar. Então, a distância da reta vai ser a distância de um ponto genérico da reta ao plano. Só que a distância de ponto a plano a gente já sabe calcular, né? Então, basicamente, aplica-se a fórmula que acabamos de ver, tá bom? Então, eu quero calcular a distância entre essa reta e esse plano. Vamos lá. Eu vou ter que pegar um ponto genérico da reta. Eu vou pegar este cara aqui, porque ele tá na cara, ele vai fazer um serviço de P0, para evitar problema. E aí, eu tenho que lembrar que a equação do plano, ela tem que estar igualada a zero. Então, eu vou igualar esta equação a zero, passando 22 para o outro lado da igualdade, com a operação inversa, e tenho a equação igualada a zero. Então, o que eu preciso ainda? Do vetor normal do plano. Para esse plano, o vetor normal tem coordenadas 2, menos 2 e 1, certo? Então, identificado o ponto e identificado o vetor normal do plano, fica fácil de aplicar a equação de distância de ponto a plano, que vai ser a distância. Então, a gente tem que lembrar aí que a distância da reta R ao plano π vai ser igual à distância de um ponto genérico dessa reta ao plano. Por quê? Porque a reta tem que ser paralela ao plano, tá? A gente pode verificar, né, aí, para garantir que o vetor diretor da reta, que é esse cara aqui, ó, ele é ortogonal ao vetor normal do plano, né? Calcular o produto escalar desses dois caras, porque se der diferente de zero, então a distância é zero. Então, vou pegar o vetor diretor da reta, que é esse cara aqui, o vetor normal do plano, que é esse cara aqui. Rezar para minha conta não dar errada agora, né? 1 vezes 2, 2. 3 vezes menos 2, 2 vezes 3, 6, menos 6. 4 vezes 1, 4. Pronto. Esse cara aqui deu zero. Então, de fato, esses dois vetores são ortogonais. Se eles são ortogonais, a distância ela é diferente de zero e calculada pela equação anterior, né? Em que eu vou pegar, então, aqui, módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D dividido por módulo do vetor, que é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, né? Essa equaçãozinha que a gente precisa calcular agora, beleza? Então, vamos fazer a continha. Achei que eu tinha feito ela já. Tava uma certa preguicinha. Então, vamos lá. Então, a distância do ponto P0 ao plano π vai ser módulo de 2, que multiplica coordenadas do ponto 10, mais, o plano é menos 2, menos 2, que multiplica menos 3, mais 1 vezes 5, menos 22, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai me dar o quê? Módulo de
2 vezes 10, 20, menos com menos mais 6, mais 5, menos 22, dividido por raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1. Tá. Show! O denominador é raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, resolvi a parte que sabemos, certo? 20 menos 22 vai me dar o quê? Vai me dar menos 2 e 6 mais 5 dá 11, beleza? 11 menos 2 é 9, 9 positivo, módulo de 9 é 9, 9 dividido por 3, 3 unidades de comprimento, portanto, ok? Bem tranquilo, beleza? Fechou! Bom, por essa aula era isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham conseguido entender o conteúdo. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada, até a próxima!